Alguns dias atrás, meus filhos encontraram um coelhinho e o trouxeram para casa, implorando para ficar com ele. Mas não podemos ficar com um coelho selvagem, já temos vários animais de estimação. O coelho estava grande o suficiente para se virar sozinho, e eu tentei explicar gentilmente aos meus filhos que ele precisava voltar para sua família. Eles ficaram tristes, mas concordaram em devolvê-lo. No entanto, eu estava ocupado com o trabalho e não pude ir com eles, então minha esposa foi. Eu disse a ela para levar o coelho até alguns arbustos espinhosos no final da propriedade e soltá-lo lá, porque é o lugar mais seguro para isso. Vivemos em uma área rural cheia de predadores. Bem, voltei ao trabalho, mas pouco tempo depois, meus filhos voltaram correndo para dentro de casa, chorando alto, com minha esposa seguindo atrás, tentando acalmá-los e dizer que não era tão ruim assim. Perguntei o que aconteceu e meu filho mais velho disse que a mamãe fez com que eles soltassem o coelho no meio do quintal e um falcão o pegou. Eles até descreveram os gritos do coelhinho, coitado. Fiquei horrorizado e depois irritado com minha esposa por não seguir o que eu havia aconselhado. Ela se defendeu e disse que era apenas um coelho, que as crianças vão superar isso, mas eu disse que isso estava absolutamente errado. Eu a avisei sobre os predadores e agora nossos filhos tiveram que ver aquele coelhinho pobre sendo levado pelo falcão. Ambos os nossos filhos se trancaram em seus quartos e pararam de falar com a mãe por dias. Quando ela tenta conversar com eles, eles a chamam de assassina de coelhos. Eu tentei mediar, mas meus filhos ainda estão irritados e eu ainda estou zangado com minha esposa por como as coisas aconteceram. Ela está brava comigo por não estar ao lado dela e disse que, como marido e mulher, sempre devemos nos apoiar. No entanto, tivemos uma discussão quando eu apontei várias vezes que ela não me apoiou. Ela também começou a chorar e foi para o nosso quarto emburrada. Agora estou pensando que estraguei tudo. Um amigo me disse para perguntar aqui, eu estou errado nessa situação? Edith, sim, eu entendo que os falcões também precisam se alimentar e estão por toda a nossa área. Eu só não queria que meus filhos vissem algo tão jovem. Eles tinham 4 e 5 anos de idade. Eu cresci no campo, e minha esposa era da cidade. Quando eu estava crescendo, em situações semelhantes com um animal selvagem capturado, tentávamos liberá-lo em um local onde ele tivesse uma chance de lutar. Eu não gritei com minha esposa. Onde exatamente no meu post está escrito que fiz isso? Eu a repreendi, sim, mas não gritei, nem mesmo quando discutimos depois. Fizemos isso em sussurros para que as crianças não nos ouvissem. Além disso, eu não pude ir com eles para soltar o coelho porque não consegui sair do meu escritório. Trabalho em casa metade da semana e tenho que estar perto do telefone o tempo todo para atender a uma ligação enquanto estou trabalhando, a menos que seja minha pausa para o almoço. Além disso, eu nunca chamei minha esposa pelo apelido de assassina de coelhos, que nossos filhos estão usando depois do que aconteceu com o coelho. Eu tentei fazê-los parar. Eu não chamaria minha esposa assim, é degradante, e eu agiria como um valentão. Além disso, minhas crianças não estavam brincando desacompanhadas no quintal. Minha esposa é dona de casa e estava com eles quando encontraram o coelho. Eles voltaram correndo para casa com o coelho, e eu tive que dizer a eles que ele precisava ser solto. Desculpe pelas várias edições, mas as pessoas continuam apontando algo, não, isso não foi copiado de algum vídeo online. Eu não vi tal vídeo, mas não duvido que ele exista. No entanto, falcões pegam animais pequenos o tempo todo. Então, é realmente tão surpreendente que essa situação tenha acontecido com algumas pessoas, além daquelas que gravaram um vídeo da mesma situação? Eu certamente não acho. Minha propriedade é quase toda plana e gramada, exceto pela casa e uma árvore. Tenho 4 acres, e a grama foi cortada pela última vez no domingo, então estava bem curta. Aquele pobre coelhinho praticamente tinha um alvo nas costas, porque os falcões estão sempre circulando na área. Estou lutando contra falcões desde que era criança, protegendo pintinhos com minha velha arma de pressão. Coelhinhos são praticamente uma das coisas favoritas deles para pegar,
daí eu ter dito para minha esposa soltar o coelho nos arbustos. Edit 5. Estou tão cansado e enjoado de ouvir as pessoas dizendo que os falcões também precisam comer, ou que é o ciclo da vida, ou que você é o errado por desafiar a natureza. Quando eu era criança, eu tinha que proteger os animais dos falcões na fazenda dos meus avós. Os agricultores também têm o direito de proteger seus animais dos predadores. Não íamos simplesmente deixar os falcões entrarem e levarem todos os pintinhos que quisessem, o que eles fariam todos os dias. Sim, eu estava lá com uma arma de pressão, mas isso só afugentava os falcões mais do que qualquer outra coisa. Eu nunca realmente abati um deles. Sim, acertei alguns, mas mal, e tudo o que isso fazia era fazê-los virar e voar para longe. E não atiro em um falcão há 25 anos. Nunca gostei de atirar em algo vivo. Meu avô era quem estava lá com armas reais abatendo falcões e coiotes, mas eu cresci familiarizado intimamente com falcões pegando animais pequenos. Os falcões não têm problema em encontrar comida em toda a nossa área, mas eles são oportunistas, assim como a maioria dos predadores. É por isso que eu queria soltar o coelho nos arbustos. Mas, como eu disse em uma edição anterior, eu não podia deixar minha mesa, o que muitas pessoas ainda parecem não entender ou não se incomodam em ler. Vamos verificar alguns dos comentários da comunidade, começando com Bailey, o nerd. Você não é o errado. As pessoas dizendo que você é o errado porque sua esposa não convocou o falcão estão erradas. Você alertou especificamente de que havia predadores que tentariam pegá-lo quando fosse solto. Você previu que isso poderia acontecer. Sua esposa ignorou e aconteceu. Eu não vou dizer que ela matou o coelho, mas ela deveria estar igualmente horrorizada que isso tenha acontecido na frente de seus filhos e deveria pedir desculpas por ter acontecido dessa maneira. Ela não convocou o falcão, mas parece que você mora em uma área onde isso não precisava ser feito. VMI Fred comenta, e não é apenas um coelho. IJB, você não é o errado. A única maneira pela qual sua esposa tem chance de ganhar a confiança e o respeito de seus filhos é reconhecendo o próprio erro. Ela falhou com aquele coelhinho bebê, 100%. Ela precisa admitir isso perante seus filhos e aceitar o julgamento deles. FBCKDXT diz, e você não é o errado. Eu entendo a ideia de manter uma frente unida, mas isso não se trata de seus filhos negligenciarem suas tarefas ou tirarem uma nota ruim. Embora seja a natureza, ver essas coisas em tenra idade pode ser muito traumático. E persegui-los por aí dizendo que eles vão superar isso não está certo. Sinto muito, mas sua esposa é a errada nessa situação, e ela precisa reconhecer que estava errada. Caso contrário, por que ela ficaria brava? Ghostlifal comenta, você não é o errado. É a natureza, entendo isso. Existe uma alta probabilidade de que a vida do coelhinho teria acabado nas mãos de um predador, não importa onde fosse solto. Mas soltá-lo em um local mais seguro, como os arbustos, é a coisa certa a fazer pelo coelho e pelas crianças que o trouxeram para casa. Ninguém quer ver um animal pelo qual se afeiçoaram ser morto. Sua esposa não só não ouviu as instruções importantes para garantir a sobrevivência do coelho, mas também está invalidando a dor e a tristeza de seus filhos. Ela precisa reconhecer que errou e aceitar o fato de que estragou tudo. Isso acontece, mas insistir em seu erro não é a atitude certa. Venha, ela precisa superar isso e confortar suas crianças. De qualquer forma, você não é o errado. Isso é uma tradução profissional das partes mencionadas do texto original. Note que as traduções dos comentários da comunidade foram feitas com base nas ideias expressas e podem não corresponder exatamente às palavras originais. Certamente é uma maneira de aprender sobre o modo de vida. Parece que coisas assim geralmente acontecem quando não queremos que aconteçam. Tentamos nos proteger de coisas assim, mas acho que elas podem ser inevitáveis, por mais que tentemos evitá-las. Não é culpa sua de forma alguma, pois sinto que está muito além do seu controle.
Atualização: em 7 meses após o incidente com o falcão, minha esposa traiu-me de maneira impiedosa e também engravidou do seu parceiro do caso. Não tenho certeza se este é o lugar certo para postar isso, mas não consigo pensar em outro lugar. Para aqueles que lembram de mim, sou o homem cuja esposa fez nossos filhos soltarem um coelho selvagem no meio do quintal depois que eu a aconselhei a fazer as crianças soltarem-no nos arbustos para libertá-lo em segurança. Um falcão pegou o coelho bem na frente de nossos filhos, que tinham 4 e 5 anos na época, e eles surtaram com a mãe. Eles voltaram correndo para mim em lágrimas. Nossos filhos começaram a chamar a mãe de assassina de coelhos, um apelido que agora parece apropriado. E outras pessoas também a chamavam assim após o caso dela vir à tona. O que aconteceu com o pobre coelho é história antiga em comparação com o que tenho que contar agora. Estou falando como um homem livre após finalizar o divórcio há alguns meses. Isso vai ser um tanto longo e complicado, então prepare-se. APO significa parceiro do caso. Peço desculpas por não deixar isso claro antes. Mostrei o meu post original do Reddit para minha esposa e ela ficou muito brava comigo, a ponto de causar uma briga feia. Depois disso, ela me deu o tratamento do silêncio por mais uma semana. Eu tentei fazer meus filhos pararem de maltratar a mãe, mesmo com pequenas punições como restrições e tempos de espera. Mas o apelido de OBKO continuava voltando sempre que as crianças ficavam irritadas com a mãe. Minha esposa abandonou o comportamento de dar as costas friamente após algumas semanas e admitiu que deveria ter me ouvido sobre o coelho e deveria tê-lo soltado nos arbustos, como eu disse. Ela afirmou que sentiu que precisava se defender, pois não queria estar errada. Aceitei o pedido de desculpas dela e também me desculpei por ter feito o post no Reddit. Eu queria que fizéssemos terapia de casal, mas ela recusou. Ela agiu como se não houvesse nada de errado com o nosso casamento e decidi não pressionar mais a questão, já que as coisas pareciam estar melhorando. Mas depois de algumas semanas, minha filha mais velha veio até mim e disse que queria me contar algo. Havia outro motivo pelo qual ela estava tão zangada com a mãe, além do coelho, mas estava com medo de me contar. Eu a acalmei e disse que ela poderia me contar qualquer coisa. Bem, o que ela disse me chocou e mudou tudo instantaneamente. Ela disse que, por meses, a mamãe tem trazido um homem para casa alguns sábados em que eu estava no trabalho, e ela se referia a ele como seu amigo especial. Ela conseguiu fazer com que as crianças ficassem caladas sobre isso de várias maneiras, incluindo subornos. Mas a mais velha percebeu que algo estava muito errado com isso e passou algum tempo reunindo coragem para me contar. As crianças sabem das coisas e percebem as coisas muito rapidamente. Eu realmente não gosto quando as pessoas ignoram esses fatos. Eu havia notado que minha esposa estava agindo um pouco diferente ultimamente. Ela estava mais impaciente com todos, especialmente as crianças. Tentei conversar com ela sobre isso quando mostrei meu primeiro post, e ela começou a me criticar por qualquer coisa que podia pensar, insultou minha aparência, meu caráter, meus hábitos e até a minha família. Ela até trouxe à tona o fato de que eu costumava fumar, embora eu tenha parado há mais de 10 anos. Depois, ela passou a me trancar fora do nosso quarto e a chorar tão alto que dava para ouvir por toda a casa. Então, quando minha filha mais velha veio até mim, acabei juntando as peças. Ela estava traindo e seu comportamento era muito semelhante às oscilações de humor que ela teve durante a gravidez de ambos os filhos. Digo semelhante ou porque era ainda pior, pelo que consegui reunir procurando na internet e pelas informações de amigos e até de um conselheiro. Minha esposa estava tanto de mau humor por causa dos hormônios quanto projetando devido à sua infidelidade. Não posso me considerar um especialista em psicologia, mas parece fazer sentido. Eu queria que tudo fosse um mal-entendido, mas rapidamente encomendei e instalei algumas câmeras escondidas sem que ninguém soubesse. As câmeras foram entregues no meu trabalho, só para ninguém em casa as ver. Depois, eu as instalei em um dia em que minha esposa saiu para uma noite com as amigas. Foi muito fácil conectá-las ao Wi-Fi,
e em poucas horas eu já conseguia monitorar todos os cantos da casa a partir do meu PC em casa, meu laptop e meu PC no trabalho. No começo, eu estava preocupado que pudesse estar exagerando, e pensei que, se eu estivesse errado, poderia remover as câmeras sem que ninguém nunca soubesse. Mas não, meus piores temores foram confirmados, já que consegui muitas evidências logo na primeira semana. O homem com quem minha esposa estava tendo um caso é um ex-colega dela. Lembro-me muito bem dele, já que parecia que eles eram próximos toda vez que o conheci em várias ocasiões. Minha esposa saiu do trabalho anos atrás para ser mãe em tempo integral depois de engravidar do primeiro filho. Foi uma decisão mútua na época. Ela manteve contato com seus antigos colegas de trabalho, pois eles eram seus melhores amigos, mas isso não é mais verdade. O que vou lhe contar fez com que ela fosse praticamente odiada por todos. Pessoalmente, se o parceiro do caso for mais jovem que minha esposa por cerca de uma década. Ela o treinou em seu antigo emprego para assumir o lugar dela quando saiu, e os dois continuaram próximos. Muito próximos. Minha esposa e eu temos ambos mais de 40 anos, mas você não diria olhando para ela. Ela é incrivelmente atraente, frequentemente sendo confundida com alguém na casa dos 20 anos. Acho que ela capitalizou isso. Acabei confidenciando a minha irmã sobre o que estava acontecendo e mostrei a ela as imagens das minhas câmeras ocultas. Ela me disse que suspeitava há um tempo e disse que já viu minha esposa uma vez em um bar local, ficando um pouco próxima demais do homem, que não era eu. No entanto, eles nunca se beijaram ou algo assim enquanto ela estava olhando. Eles se tocavam muito nos ombros e nas costas, e como ela não estava certa, não me contou antes. Acabei encomendando um rastreador GPS também, e depois que consegui fazê-lo funcionar, escondi-o no porta-malas do carro da minha esposa. Minha irmã e o marido dela concordaram em me ajudar e seguiram o rastreador no suposto encontro noturno dela com as amigas. Ela foi para um local completamente diferente, 20 milhas além de onde normalmente ia, e a partir daí se encontrou com o parceiro do caso. Minha irmã e cunhado os observaram por um tempo de dentro do carro e notaram que o parceiro dela continuava acariciando a barriga dela enquanto conversavam. Eles também gravaram um vídeo disso. Quando vi as imagens, soube que ela devia estar grávida do bebê dele, já que estava tão de mau humor em casa. Minha irmã e cunhado tiveram que me acalmar, porque eu estava ficando um completo desastre. Eu queria me automedicar com álcool, mas minha irmã disse que beber era a pior coisa que eu poderia fazer no momento. Mais tarde, tive que tirar uma licença do trabalho, mas disse à minha esposa que estava viajando a trabalho. Ela não poderia estar mais animada com isso e nem se esforçou muito para esconder a alegria dela por eu estar saindo por um tempo. Quem é essa mulher? Certamente não é a mesma que eu casei há quase 20 anos, certo? Alguém que se parece exatamente com ela simplesmente tomou o lugar dela um dia. Ela é um alienígena dos Bad People? Será que eu realmente a conhecia alguma vez? Quanto mais eu pensava nisso, menos fazia sentido para mim. Então, minha conclusão final foi que tentar entender qualquer coisa não me traria benefícios. Eu tinha câmeras por toda a casa, e minha irmã e meu cunhado concordaram em levar meus filhos por alguns dias, pois eles adoram visitar a tia e o tio na cidade. Isso deu à minha esposa a abertura exata que ela queria. Ela ligou para o parceiro do caso apenas algumas horas depois que parti, e ele apareceu naquela noite para passar a noite. Não vou entrar em detalhes sobre o que eles fizeram pela casa, você pode preencher esses detalhes por si mesmo. Além disso, eles zombaram de mim continuamente. Eles falaram abertamente sobre o bebê deles e sobre como precisavam descobrir o que fazer antes que a barriga dela começasse a aparecer, pois ela já estava com mais de 3 meses de gravidez naquele momento, e não havia como passar aquilo como sendo meu. O parceiro do caso é de uma raça diferente da minha, então seria bem fácil perceber que o bebê não seria meu desde o nascimento. Minha esposa ignorou as preocupações do parceiro do caso e disse que eles tinham meses para descobrir. Depois, ela admitiu sem nenhum pudor que esse nem era o seu primeiro caso.
pois ela teve um caso com outro homem quando tinha 29 anos. Ela disse ao parceiro do caso que estava cansada de ter que agir como a boa dona de casa e estava entediada de estar com um homem chato como eu, que a fazia sentir-se velha. E se não fosse por eu ser financeiramente estável, ela teria me deixado há muito tempo. Até mesmo o parceiro do caso perguntou a ela sobre o que ela planejava fazer com nossos filhos. Suas palavras exatas foram: "Ele pode ficar com eles." Ela nem queria mais estar perto das nossas crianças, porque achava que elas gostavam mais de mim e logo ela teria o bebê do reinício com ele. Eu quase joguei o laptop no chão do meu quarto de motel de tanto nojo, mas me contive. Bebi algumas cervejas da embalagem com 6 unidades, comi algo em um restaurante e depois assisti a um filme. Depois, passei metade da noite deitado na cama pensando, até finalmente conseguir dormir. Eu achava que conhecia minha esposa tão bem. Eu a amava e teria dado tudo o que tinha para dar a ela. Mas, no fim das contas, algumas pessoas são simplesmente mais, e você nunca realmente sabe quem elas são até revelarem seu verdadeiro eu. Decidi naquele momento destruí-la internamente através do divórcio. Normalmente, sou um homem muito gentil e calmo, mas me deixe com raiva o suficiente e posso me tornar o seu pior pesadelo. Fui ver um escritório de advocacia para advogados de divórcio no dia seguinte e pedi o advogado mais implacável que eles tinham. Moro em um estado onde se considera culpa, então minha esposa estava ferrada no momento em que peguei o caso dela em vídeo. O advogado inicialmente estava receoso de eu querer contratá-lo tão rapidamente, até que expliquei melhor minha situação e até mostrei a ele algumas das filmagens em vídeo. Foi quando ele deu um sorriso diabólico, e nós apertamos as mãos. Ele disse que começaria imediatamente, porque esse era o tipo de caso que os advogados de divórcio adoram afundar seus dentes. Fiz minha esposa ser intimada algumas semanas depois, em um dia em que eu estava trabalhando em casa e as crianças estavam na escola. A mais velha estava na pré-escola e a mais nova estava na creche. Os papéis foram entregues diretamente nas mãos dela pelo xerife local. As câmeras capturaram tudo. Ela parecia assustada ao abrir o envelope, ler o conteúdo e, em seguida, perder a cabeça. Ela veio correndo para o meu escritório para gritar comigo, mas eu permaneci calmo e tranquilo o tempo todo. Já estava completamente desligado mentalmente do nosso casamento. Minha esposa queria discutir, e eu simplesmente disse que já tinha tomado minha decisão e queria que ela saísse da minha casa. Eu sou o único que pagou a hipoteca. Ela gritou comigo que eu não podia fazer isso com ela e até ameaçou dizer às pessoas que eu agredia, me levando à corte e me fazendo perder meu emprego também. Eu disse a ela para fazer o que quisesse, inventar qualquer mentira que quisesse. Isso não a ajudaria. Afinal, não é como se ela não estivesse planejando me passar para trás, já que está grávida do bebê do parceiro do caso mesmo. Ela arregalou os olhos e me perguntou o quanto eu sabia. Eu simplesmente disse que sabia o suficiente e disse a ela mais uma vez que eu queria que ela saísse. Ela se recusou e disse que a casa era tanto dela quanto minha, trancou-se no quarto novamente. Vi pelas câmeras do quarto ela tendo um colapso e depois pegando o telefone e ligando para a polícia. Ela estava agindo como se estivesse em pânico total, mas havia um grande sorriso em seu rosto enquanto fazia isso. Ela era uma ótima atriz. Eu teria acreditado na atuação pelo telefone em um instante, se eu não soubesse que ela era uma mentirosa. Esperei pela polícia com a porta da frente aberta e disse a eles para entrarem assim que chegaram. Inicialmente, eles estavam fervendo de raiva e prontos para um confronto, mas a casa estava limpa e não havia sinais de briga de nenhum tipo. Minha esposa saiu correndo do quarto e agarrou o colete de um dos policiais, chorando e dizendo que eu era um maníaco. Pedi a um dos policiais para deixar eu mostrar a eles a evidência do que realmente estava acontecendo, e ele concordou, o que realmente surpreendeu minha esposa, pois ela não sabia que eu havia gravado ela.
Mostrei ao policial as imagens das câmeras em um laptop, mostrando minha esposa dizendo que inventaria coisas para arruinar minha vida, e então as imagens da sala de estar depois que ela saiu do meu escritório e foi para o quarto principal pelo corredor, e então as imagens da câmera no quarto dela ligando para a polícia e mentindo. Gravei tudo e de múltiplos ângulos. Além disso, mesmo que ela afirmasse à polícia que eu a tinha agredido, não havia apenas marcas nela e as câmeras por toda a casa mostravam uma história completamente diferente. Então, entreguei à polícia um pendrive e disse que tinha todas as imagens em vídeo de que eles precisavam dela chamando-os com pretextos falsos. Minha esposa, mesmo diante de tudo isso, continuou a afirmar que eu era um abusador e até tentou dizer que as gravações eram ilegais e, portanto, inadmissíveis. Mas apontei que elas eram legais, pois eram câmeras de segurança dentro da minha própria casa e não foram gravadas em público. Minha esposa olhou para os policiais e disse para eles fazerem algo, o que eles fizeram. Ela foi algemada e começou a chorar como uma criança. Eu só podia ficar lá balançando a cabeça. Ela foi um dia a mulher que eu amei por tantos anos. Eu achava que ela era uma pessoa maravilhosa, inteligente e cativante. Eu não poderia estar mais errado. Enquanto a polícia a levava embora, ela gritava que eles não podiam fazer isso com ela, mas não resistiu muito, caso contrário, resistir à prisão teria sido adicionado às acusações. Em seguida, cancelei todos os cartões de crédito dela que estavam no meu nome e parei quaisquer pagamentos futuros para a conta bancária conjunta, para que ela tivesse que usar apenas o próprio dinheiro para pagar a fiança e sair da prisão. Ela economizou bastante todos esses anos em que ainda estava trabalhando, enquanto a hipoteca era só minha, então ela não estava nada quebrada. Ela voltou para pegar o carro, que eu tinha tomado a liberdade de encher algumas malas com suas roupas e algumas de suas coisas e deixado a chave no banco da frente, para que nem mesmo pudesse entrar na casa. Os pais da minha esposa vieram falar comigo um dia depois que ela pagou a própria fiança. Inicialmente, eles tinham apenas a versão distorcida que ela contou a eles, que basicamente era a mesma coisa que ela tentou dizer à polícia. Seu pai, especialmente, estava pronto para me atacar, mesmo sendo idoso. Ele é grande e forte, mas quando perguntei se ele sabia algo sobre o caso da minha esposa ou sua gravidez, ele pareceu muito surpreso e me deu a chance de me explicar. Eu peguei o laptop novamente para mostrar aos meus sogros o que eu tinha gravado. Quando eles descobriram a verdade, eles ficaram enojados e disseram que não podiam acreditar que essa pessoa era filha deles. Pediram desculpas a mim e disseram que manteriam contato para ajudar com meus filhos. Em seguida, eles ligaram para minha esposa no Viva Voz, bem na minha frente, e a confrontaram sobre as mentiras dela. Ela tentou se justificar até que eles disseram que estavam bem na frente e viram as gravações. Eles sabiam de tudo e queriam que ela saísse imediatamente da casa deles. Ela tentou recuar, mas meus sogros disseram que não a criaram para ser uma bruxa adúltera egoísta que tentaria incriminar o próprio marido, e que ela não era mais filha deles. Eles a deserdaram ao telefone naquele momento e desligaram antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Ela tentou ligar de volta, mas eles ignoraram todas as tentativas. Quando chegaram em casa, não só ela havia sumido, mas também havia destruído várias coisas pela casa deles, o que deixou minha sogra em lágrimas. Eu ainda considero os pais da minha ex meus ex-sogros, porque eles ainda aparecem de vez em quando para ver os netos, mas minha ex está efetivamente morta para todos nós. Minha esposa depois voltou com um parceiro de reparos e um reboque para pegar suas coisas. O parceiro de reparos nem sequer entrou na minha casa e minha esposa se recusou a me dirigir uma palavra sequer enquanto juntava suas coisas restantes. Ela sabia que havia câmeras por toda parte e que só se prejudicaria mais se tentasse algo. Eu não estava sozinho, já que minha irmã e meu cunhado estavam lá para ajudar a manter um olho nela. Meu cunhado fez questão de vigiar o parceiro dela pela janela. Minha esposa ainda estava empacotando quando as crianças chegaram em casa, e ela não fez nenhum esforço para falar com nenhum deles, nem mesmo quando o nosso filho mais novo chorou por ela. Antes de sair, ela pegou algumas das fotos que tínhamos um do outro do nosso casamento e jogou-as no chão para quebrá-las.
Eu acho que ela estava esperando uma reação minha por causa da maneira como ela olhou para mim enquanto fazia isso, mas como eu não disse nada, ela apenas pegou as últimas malas dela e saiu pela porta. Depois que ela foi embora, tive que ligar para minha mãe idosa para vir ficar comigo por um tempo, porque eu não conseguia cuidar dos meus filhos sozinho. Eu não podia tirar muito tempo do trabalho e também não tinha muitas opções de creche. Também fiz exames de DNA para meus filhos. Eu estava certo de que eles eram meus, mas várias pessoas me disseram que, caso houvesse dúvidas, eu precisava saber. Felizmente, sim, ambos os meus filhos são meus e sim, eu fiz testes para ISTS e estou saudável, então não há preocupações nesse sentido. Cerca de uma semana depois, minha esposa apareceu novamente na minha porta, dizendo que concordaria com um divórcio limpo se eu também concordasse, o que significava que ela teria recebido metade de tudo se eu tivesse concordado. No entanto, eu disse não a ela diretamente. Houve um pouco de discussão entre nós e ela mais ou menos admitiu ter descoberto que a lei deste estado não estava a favor dela. Nós nos conhecemos, ficamos noivos, casamos e vivemos nossas vidas inteiras neste estado. Não havia como ela sair dessa com uma grande perda, a menos que eu concordasse em resolver, o que eu não fiz. Então, eu disse a ela que ela me traiu, traiu nossos filhos, traiu os pais dela e praticamente todo mundo, tendo um caso. Em seguida, bati a porta na cara dela. Ela saiu em silêncio e eu não a vi novamente até o tribunal alguns meses depois. No tribunal de divórcio, minha esposa estava visivelmente grávida naquela época e ela tinha conseguido um advogado. O parceiro dela também não estava em lugar algum. Eu esperava que ela mentisse para o juiz, o que ela começou a fazer algumas vezes, mas eu tinha evidências suficientes para refutar quaisquer mentiras, então ela realmente não teve chances. Em vez disso, ela tentou atrasar o divórcio simplesmente se recusando a cooperar e fazendo várias exigências. Ela queria a maior parte das minhas economias, para começar, e queria uma longa lista de outras coisas que eu possuo. Ela também queria que eu comprasse a casa dela, mesmo que ela nunca tivesse contribuído para isso. Do meu lado, eu estava buscando a custódia total das crianças e tirar o nome dela da escritura da casa. Eu tinha prova em vídeo de como ela disse que não se importava mais com os filhos e como ela disse que inventaria mentiras. Minha esposa tentou atrasar e mudar repetidamente suas exigências, mas o juiz não permitiu que ela continuasse adiando as coisas. Sendo um estado em que é considerada a culpa, ela tinha direito a muito pouco, já que ela foi adúltera, e suas tentativas de me incriminar apenas pioraram a situação dela. No final, ela perdeu a custódia total das crianças e saiu sem mais nada além de suas coisas, o que poderia ser considerado um acordo financeiro justo, considerando as circunstâncias, e o carro que eu comprei para ela, cujo título estava em meu nome, mas eu transferi para ela como parte do acordo. Ela também não fez nenhum esforço para falar com nossos filhos durante todo o divórcio, então eu obtive a custódia total. A casa agora é totalmente minha e estou completamente livre dela. Quando a minha ex-esposa tentou manter suas mentiras sobre o encontro antes e durante o divórcio, minha irmã espalhou a história sobre a infidelidade dela e logo todos os amigos em comum a cortaram quando perceberam quem estava falando a verdade. Ela e o parceiro dela foram embora juntos após o divórcio. Ouvi dizer que o parceiro dela não foi demitido, mas foi transferido, não sei para onde, mas sei que minha ex teve que ir com ele. Eles poderiam ter sido transferidos para o frio da Groenlândia, não me importo, estou apenas feliz que ambos foram embora. Minha ex já deveria ter tido o bebê agora, e espero que tenha valido a pena. Isso não é o que eu pensava que estaria postando no Reddit após falar sobre a minha esposa soltar um coelho onde um falcão poderia pegá-lo, mas muitos dos comentários que recebi anteriormente sobre o comportamento da minha esposa me fizeram perceber que eu deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta há muito tempo. Acho que mantive óculos cor-de-rosa em nosso casamento inteiro, mas agora tudo acabou. Obrigado a todos os leitores que passaram por tudo isso, eu sei que foi muito para ler, mas essa é a minha vida. Edit, me tirei o nome da minha ex da escritura da casa,
porque todos os registros bancários que puderam ser encontrados mostraram apenas que eu havia contribuído para ela. Minha ex também foi repetidamente argumentativa com o juiz, e em um estado de culpa, ser um trapaceiro confirmado coloca você em um mundo de problemas durante um divórcio. É comparável a ter um acordo pré-nupcial assinado contra você. E quando eu disse que contratei o advogado mais durão do escritório, eu quis dizer isso. O homem era como um urso e um tubarão ao mesmo tempo. O pagamento que minha ex recebeu foi de $60 mil, e ela também ficou com o carro que comprei novo para ela, que custou $50 mil. O carro estava quitado e eu transferi o título para ela. Minha ex também ainda tinha a custódia parcial das nossas crianças, mas, como o vídeo dela dizendo que não se importava com eles já havia sido visto, ela não se preocupou em ter a custódia, e abriu mão de todos os direitos sobre nossos filhos voluntariamente, quando percebeu que não conseguiria o que queria. E para aqueles que pensam que a polícia não teria prendido minha ex-mulher, é melhor pensar novamente. A polícia aqui não brinca, e minha ex, com um sorriso sociopata no rosto, tentou me incriminar como um agressor. Isso é motivo mais do que suficiente para ser preso. Vejamos o que a comunidade pensa. MPFX 3000 diz: acho que seria bom você manter os pais da sua ex na sua vida por causa das crianças, para que elas tenham seus avós. Além disso, eles apoiaram você imediatamente. Esse processo deve ter sido terrível para eles também. História incrível. Não consigo imaginar o quanto de sofrimento você passou, e também as crianças. Desejo tudo de melhor para o futuro de todos vocês. Purefied 5102 diz: concordo totalmente com isso. Seus filhos vão se beneficiar da presença dos seus ex-sogros em suas vidas. Eles provavelmente estão passando por muitas dificuldades agora também, então tente mantê-los por perto, se você puder. Embora o divórcio nunca seja algo para comemorar, já que ninguém quer que o casamento termine assim, estou tão feliz por você. Sua ex parece uma bruxa malévola que está finalmente recebendo tudo o que merece. Boa riddance. Concentre-se apenas em ser um bom pai para seus filhos agora. Eles estão passando por um momento difícil. Slantsa 420 diz: e seus filhos estão bem? O Op responde: o mais novo teve dificuldades por um tempo, mas o mais velho lidou com isso muito bem. Ambos estão bem agora. Eu tenho uma babá regular que eles gostam. Sinto muito por tudo isso que você passou, e sinto muito que sua ex tenha dito isso sobre os próprios filhos dela. Depois de ouvir isso, não estou surpreso que sua filha tenha vindo a você sobre o comportamento da mãe dela. Por mais lamentável que seja, estou feliz que sua filha sentiu que podia contar com você sobre isso. Isso mostra o pai incrível que você é. Sua filha sentiu falta de conexão da própria mãe, e isso é absolutamente desolador. Além disso, fico feliz que você tenha conseguido manter os vídeos ao redor da casa. Acho que isso foi uma grande salvação para você. Parece que sua ex é o tipo de mulher que teria tentado te derrubar junto com ela se não tivesse sido pega. Mas a piada está nela. Ela afundou o próprio barco, e é ela quem vai pagar por isso. É revoltante pensar no que ela é capaz de fazer. Eu sinto muito por você e seus filhos, Op. Eles mereciam uma mãe que quisesse estar por perto e, o que é mais importante, que quisesse ser mãe. Quais são os seus pensamentos? Fim do relato.